Pessoal, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do PC de casa. No último vídeo eu mostrei para vocês como ficou o PC, né, o 2680V4 com RX 580, que eu montei para o Murilo, que fiz aqui o passo a passo com vocês, mostrei para vocês, e mostrei para vocês ele funcionando aí como um console, abrindo direto na Steam, né, que o meu filho usa aí como se fosse uma Steam Machine. Hoje eu quero mostrar para vocês, para você que ainda tem dúvida como é que funciona, como que um 2680V4 com uma RX 580 hoje em 2026 performa, se ele roda os jogos, se roda bem, se roda bem, não roda bem. Então hoje eu vim trazer para vocês, mostrar ele, testar ele em jogos, mostrar para vocês como funciona, como que ele se desempenha, fazer alguns benchmarks e alguns testes. Beleza, pessoal? Espero que vocês gostem. Não esqueça de deixar seu like, de se inscrever, dar uma força aqui pro canal. Beleza? Vamos lá então, pessoal. E aí pessoal, como prometido para vocês no último vídeo, vou mostrar para vocês então o desempenho do Xeon 2680V4 com RX 580. Para quem ainda tem dúvida, que gostaria de saber como é que é o desempenho do Xeon 2680V4 e RX 580 nos dias de hoje, jogando jogos atuais, se ainda vale a pena, se ainda tem fôlego, se ainda dá conta, né, de rodar. Venho trazer para vocês hoje tanto benchmark quanto testes em jogos, para vocês verem aí o Xeon, que é o mesmo Xeon que eu mostrei para vocês aí no canal, passo a passo, montando para o meu filho, com as peças que eu já tinha, né, do meu primeiro computador. Meu primeiro computador assim, né, nesse tempo recente, eu fiquei mais de 10 anos sem PC, mas meu primeiro computador antes de montar o outro que eu uso agora, que é o 9800X3D com 4070 Super. Então esse daqui foi onde eu comecei. Então para quem quer começar também, ainda tem dúvida se o Xeon ainda consegue dar conta de jogar os jogos atuais, consegue fazer tudo, esse vídeo é para você tirar suas dúvidas de vez por todas e ver se o Xeon é ou não, o X580 ainda é ou não um bom custo-benefício para quem está querendo começar e não tem uma grana aí para conseguir um computador mais atual, mas ainda assim gostaria de estar podendo jogar aí os jogos da atualidade. Então vamos lá, sem mais delongas, eu vou mostrar para vocês então primeiro a configuração. Como vocês podem ver que ele é um Xeon 2680V4, espero que vocês consigam estar enxergando, porque meu suporte está horrível, foi o melhor jeito que eu consegui parar ele aqui em cima da cama. Não posso mexer muito, senão ele vai cair. Espero que vocês tenham conseguido ler. Ele tem um TDP de 120 watts e ele não chega a consumir isso, tá? É difícil ele consumir isso tudo, porque ele é um processador com 14 núcleos e 28 threads. Então é bem difícil usar tudo isso de núcleo de threads, os jogos não usam, então acaba, mesmo você usando o jogo e outras aplicações ao mesmo tempo, acaba sobrando o processador aí, tendo núcleos aí de folga. Então ele é um processador muito bom para trabalho, para multitarefas, ele é excelente. Para jogos ele não é tão bom assim quanto os processadores mais atuais, porque ele tem um clock baixo, né? Apesar de muitos núcleos, o clock dele não é tão alto, né? Ele é 2.4 GHz o clock base dele, ele chega até 3.3 se eu não me engano, mas todos os núcleos ao mesmo tempo ele fica em 2.9, 3 GHz. Então é um clock meio que baixo para jogos, né, de um modo geral, mas é o suficiente para rodar bem, pelo menos aí a 60 quadros, aí qualquer jogo que você quiser. Isso eu te garanto e vou mostrar para vocês. Mas ele tem também o cache L3 dele de 35 MB, que é uma quantidade bem legal, não é pouco não. Tá? A placa-mãe aqui então é aquela que eu mostrei para vocês na hora de montar, né? O vídeo que a gente fez e mostrei para vocês no canal. É um Machinist PR9X99, PCI Express 3.0. A memória são 32 GB DDR4 em Dual Channel. Ela funciona a 2400 MHz, daqui a 1200 vezes 2, né? Aí aqui são os pentes de memória. E a placa que vocês podem ver, uma RX 580 2048 Stream Processors, tá? De 8 GB, TDP de 150 watts. A pontuação do benchmark, vou mostrar para vocês. Ele em multitarefa é muito bom. Aqui tá um pouquinho menos, porque eu estou com outras aplicações de segundo plano. Tá dando 5.700, mas ele beira aí os 6.000 pontos. E aqui tá dando 293, 300, tá subindo agora o single thread dele. Também tem uma pontuação baixa, ele chega a bater 360, dependendo aí até 380, porque eu tenho outras aplicações abertas aí já. Mas é uma pontuação ok, é o suficiente para rodar os jogos, mas o ideal, né, seria
por um processador moderno aí tá batendo 500 pontos para cima, mas é muito mais do que o suficiente para poder jogar. Eu vou mostrar para vocês. Óbvio que você não vai ter o melhor desempenho, né, possível, mas você vai ter um desempenho já muito bom e mais do que suficiente para ter uma boa jogatina. Então vou mostrar para vocês primeiro no Cyberpunk. Vamos ver o que vocês acham aí, se eu tô falando bobeira ou se realmente dá para quem quer começar e não tem uma grana para investir no computador aí. Esse computador aqui, esse Xeon, com 2.600, 2.700 reais você consegue montar ele. Minto, com menos que isso, bem menos que isso, uns 2.500, 2.400 já dá para montar, porque com 2.700 reais eu consegui montar por um cliente com, no lugar do Xeon, um Ryzen 5 5500 com a RX 580, NVMe de 512 GB e 16 GB de memória RAM. Então Ryzen 5500, isso com gabinete, fãs, né, tudo completinho, e consegui por 2.700. Então o Xeon consegue mais barato ainda, dá pra você, é que o preço da memória RAM aumentou, mas dá pra você conseguir um preço bem bacana. Deixa eu carregar aqui, esqueci só de abrir o MSI pra vocês verem quanto que tá performando. Aqui lá o número da Steam tá bem pequenininho lá em cima, vocês não vão conseguir enxergar. Então aqui pelo MSI vai ser mais fácil. Deixa eu só... Opa, ainda consegui fechar ainda. MSI. Agora vai aparecer. Então vamos lá. Como vocês podem ver aí, tá... Deixa eu pegar o controle, né? Eu apanho menos. Estava usando aquele teclado pequenininho que é com o mouse, ó. Como vocês podem ver, tá bem fluido aí, rodando aí na casa dos 70 FPS. Deixa eu ver se eu consigo melhorar um pouquinho sem cortar a câmera, para vocês verem, sem derrubar tudo. Aí, ó. Acho que agora ficou melhor. Então tá 70 FPS, vou mostrar para vocês como é que tá configurado. Aqui ele tá no alto, tá? A definição tá no alto, no modo qualidade, usando do FSR 2.1 com o FrameGen ligado. Mas aqui pode ver que a qualidade está no alto e tá aqui acima dos 70 FPS. Tá bem fluido. Aqui para ele estar com o FrameGen tá com 70 FPS, ele deve estar uns 35, 38, que ele perde um pouco quando multiplica, não é o dobro certinho, mas mais ou menos uns 40 FPS base, né? Só que isso aí já é o suficiente para não ter atraso nos comandos, ainda mais no controle. Pode ver que está bem fluido, ó. E ele não fica lento quando atira, quando tem alguns efeitos nem nada. E o gráfico está no alto e está em Full HD. Então tá rodando muito bem, tá rodando, eu acredito que com um gráfico muito mais bonito do que console. Eu acho que no console não roda tão bonito assim, ó. E tá bem mais fluido do que no console também. Então eu acho que super vale a pena. Sai bem mais barato do que um console e joga muito melhor, muito mais liso, muito mais bonito do que no console. E aí, o que vocês acharam? Tá rodando bem? Tá bonito o jogo? Vocês acham que tá lento de alguma forma? Vocês conseguem ver algum artefato, a imagem ruim? E eu sinceramente não consigo, eu acho que o jogo tá muito bonito, ó. E tá rodando super bem para algo que é, né, bem mais barato do que um console, se você for parar pra pensar, com muito mais liberdade, né? E não deixando de ser um console, né? Usando na TV como um console. Vamos pro próximo jogo?
para vocês então o Fórmula 1 em 2025, mostrando para vocês aí como que ele está configurado primeiramente. Os detalhes está no alto, tá? Então a qualidade gráfica está no alto, obviamente sem Ray Tracing, que a X580 não suporta, mas os gráficos todos no alto, ó. Todos no alto, com exceção do Ray Tracing. A resolução tá em Full HD, mas eu não consigo mostrar para vocês. Estou encontrando ela aqui. Modo de vídeo, aqui ó. Em Full HD, em tela cheia, sem V-Sync, tá travado em 60 Hz. Por quê? Porque a televisão é 60 Hz. Não adianta eu querer mais que 60 FPS, porque eu não vou ver isso na tela. A grande maioria das televisões são 60 FPS, então não tem por que ter mais do que isso. E 60 FPS já é muito, muito, muito fluido. Então tá aqui em 8x o filtro anisotrópico, anti-aliasing está usando o AMD FSR no modo qualidade, sem geração de quadros. Então essa é a forma como está configurado, e vou mostrar para vocês aí como é que tá como é que tá funcionando, como é que ele tá rodando aí. Quem joga é o meu filho. Eu quero ir jogar sem jogar o jogo dele, mas não vai ter jeito não. Vamos só jogar. E a gente consegue entrar no jogo rapidinho aí. Evento solo multiplayer. Evento. Andando como um console, tudo com controle. Aqui vocês podem ver que a temperatura está bem ok, o Xeon está em 40 graus, bem frio, bem gelado. A RX 580 agora está em 57, mas ela também é bem fria. O consumo do Xeon agora está na casa dos 40 graus, está bem tranquilo também. O consumo de memória RAM ali está consumindo perto de 16 GB, a gente tem 32, então está bem tranquilo, bem estável o sistema como um todo. Então vamos lá, aqui a gente está em 58, 57 FPS. Ó, sem travar, sem stuttering, travadinhas, nada. O jogo tá muito bonito. Pode ver até 60 FPS ali, 59 cravado, sem quedas. A qualidade gráfica tá excelente, tá lindo o jogo. Ó, rodando perfeitamente. Em grande parte do momento ele está com 100% de uso a X580. Às vezes cai um pouco, mas não é por conta do Xeon que não está dando conta. Aqui o Xeon aguentaria empurrar até mais quadros se tivesse mais GPU, porém tá travado com 60 FPS, né? Então por isso acaba de não usando às vezes em alguns cenários 100% da GPU. Mas é aquilo, não tem por que ter mais do que 60 FPS. Né? Além de já ser uma quantidade ótima e perfeita, quem dera os consoles, todos os jogos rodassem 60 FPS nessa qualidade. Se eu tiver mais que isso, eu não vou enxergar, porque eu não tenho uma tela que mostre tudo isso para mim. Então, está muito melhor do que no console aqui, tanto graficamente quanto em fluidez. E isso um PC que saiu mais barato do que um console, né? Com a vantagem de eu poder jogar jogos de qualquer console. Eu não estou preso a jogos do PlayStation, não estou preso a jogos do Xbox. Então eu tenho essa liberdade ainda, além de ser mais bonito e mais fluido. Beleza? Vamos pro próximo jogo? E pessoal, trazendo para vocês então o The Last of Us no Xeon 2680V4 com a X580. E olha só para vocês verem, cara, o The Last of Us tá lindo, lindo, o jogo tá muito bonito. Não se enganem, esse aqui é a parte 1, mas não é, porque a parte 1 que ele não é um jogo pesado, tá? Ele é um jogo bem pesado, um jogo bem bonito.
A parte 2 não muda tanto para a parte 1 em relação ao que ele exige do computador. Você pode ver que o jogo tá lindo. Tá, eu deixei configurado para tentar extrair o máximo possível, né, mantendo a melhor qualidade. Então vocês podem ver que eu consigo manter 60 FPS cravado, ao mesmo tempo que eu consigo manter 100% de uso da GPU. Então vocês podem ver que tá 60 FPS e ao mesmo tempo tá usando tudo do que tem. Então tá configurado o melhor possível e vou mostrar para vocês como que ficou essa configuração. Aqui a resolução tá renderizado em 1280 por 720, né, renderizado em HD, mas na verdade é porque ele está em Full HD usando o FSR 3.1 no modo qualidade. Tá? Então ele está em 1080p no FSR no modo qualidade, o 3.1 que é o melhor, né, FSR que a RX 580 suporta, e está no modo qualidade. E dos 8 GB de VRAM estamos usando 7.2 GB, então estamos usando quase a VRAM toda. E aqui também está no V-Sync ligado, por isso que não passa dos 60 frames. Mas de qualquer maneira, não ia conseguir passar muito, porque já dá para ver que ele está usando 100% da GPU. Né? Aqui as predefinições gráficas estão no personalizado, porque a maioria está no baixo, porém na qualidade das texturas estão todas no alto. Tá? A taxa de transmissão de texturas, o filtro de texturas também está no Anisotropic 4x, né? E algumas coisas no médio, como sombra, e entre médio e baixo. Tá? E mesmo assim, entre médio e baixo, só com as texturas no alto e no FSR no modo qualidade em Full HD, o jogo está muito bonito. O jogo não está feio. E aí? O que vocês acharam? Vocês acham que dá pra jogar de boa assim? Dá pra se divertir? Eu acho que assim tá mais bonito que no console. Eu acho que tá muito da hora, que dá pra jogar tranquilo, ser feliz tranquilo. E aí, o que vocês acham? Fico esperando a opinião de vocês. Olha lá quem tá lá. Olha! Eu acho que dá pra se divertir tranquilo. Acho não, eu tenho certeza, porque foi nessa configuração aí que eu joguei por mais de ano, muitos jogos. Se não fosse isso, se não fosse o Zion, eu não teria conseguido jogar. Eu me diverti muito, zerei muitos jogos, achei que valeu muito a pena. E eu que tô fazendo de propósito para me pegar, gente, só para mostrar a animação para vocês. Beleza, pessoal? Então é isso. Vamos pro próximo jogo. E pessoal, mostrando para vocês então o Red Dead Redemption 2. Então, qualidade fenomenal, gravado aí em 60 fps, 100% de uso na GPU, 67 graus de temperatura da GPU, 40 graus de temperatura do CPU, funcionando aí ó, liso, 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 sem travar, sem enrosco, muito melhor que no console. Aí quando tem uma quedinha aí, é para 58, 56, nada muito significativo, nada que dê stuttering, dê travada. Ó, o jogo rolando fluido, fluido aí, ó, a 100% de uso. E muito lindo. Vou mostrar para vocês aí como que está configurado. Aqui, vou mostrar para vocês, ele está em Full HD, tá? Tá com um V-Sync aqui para poder ficar cravado nos 60 fps. A textura está no médio. Eu posso até aumentar essa textura aqui, que não vai influenciar, porque a gente tem aí ainda VRAM sobrando, tá usando 3,6 GB de VRAM, e a qualidade do restante está no médio. Pode ver, o barrinho aqui está no médio, tudo no médio, o jogo está no médio, FSR no modo qualidade, e aqui tudo no médio. No geral, o jogo está com gráfico médio em Full HD, e aqui funcionando aí entre 50 e 60 quadros aí, funcionando muito, muito bem. Ó, um jogo muito bonito, rodando super bem. A textura deu uma pesadinha, caiu um pouco de 60 fps, eu tirei do médio e pus no alto, mas ainda assim o jogo está muito bonito e super jogável, cara. Não tem nada travando, não tem stutter, não tem nada, o jogo está muito bonito, bem da hora mesmo aí. E aí, o que vocês acharam? Você acha que o Zion dá conta? Dá pra se divertir? Dá pra jogar?
Você acha que para quem está começando agora já dá para ser feliz? Deixa nos comentários o que você acha. Você acha que ainda tem fôlego para 2026? Bom, vou ficar esperando aí a resposta de vocês e espero que vocês tenham gostado aí. Espero que vocês deixem aí ideias de outros jogos, outras coisas que vocês gostariam de ver, que eu posso estar trazendo aqui para vocês. E é isso aí. No mais, não esquece de deixar o like, de se inscrever, de compartilhar e de dar uma força pra gente aqui no canal. Beleza, pessoal? Até a próxima. Pessoal, isso é tudo pelo vídeo de hoje. Agradeço aí a presença de vocês e não esquece de deixar o like, se inscrever no canal, dar uma força aí pra gente. Um abraço, até a próxima.